pessoas tiveram que se reinventar nessa pandemia, não é mesmo? E aqui no programa Mais Mulher, no quadro Carreira de Sucesso, nós vamos falar com Bia Moreno, uma mulher empresária, empreendedora que também teve que se reinventar durante a pandemia para sobreviver e se sobressair no mercado. É uma história inspiradora. Fica ligado! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao programa Mais Mulher, com mais uma edição do quadro Carreira de Sucesso. Eu sou a Nay e hoje eu converso com Bia Moreno. Muito prazer, Bia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, me sinto assim realmente privilegiada de estar aqui com você. Fiquei muito feliz de você ter aceito o convite para vir contar um pouquinho da sua história pra gente e principalmente falar desse tema que eu acho que é um tema que está sendo extremamente importante para todo mundo nesse momento de pandemia, que é, meu Deus, né? A pandemia não deu jeito aqui com o meu negócio e agora o que eu vou fazer? Mas antes da gente entrar um pouquinho nessa história, eu vou começar com a pergunta que eu sempre começo aqui no programa, né? Carreira de sucesso, a gente tem que falar de sucesso. O que é sucesso para você, Bia? Para mim, sucesso é decisão. Eu decido ser sucesso e eu sou sucesso. Uau! E por falar em sucesso, gente, eu já conheço a história dela. Realmente é uma história incrível, né, de transformação. E por falar nesse sucesso, nessa decisão, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história e como que foi esse momento de transição para você obter esse sucesso, né, no seu negócio, nos seus negócios, né, porque você tem vários negócios. Então, como que foi esse momento de pandemia para você? Como que você começou a carreira? Você trabalhava num ramo, modificou isso? Eu quero contar um pouquinho da minha história lá no início, para as pessoas entenderem que nada é fácil, né? Mas tudo é questão de decisão. Quando eu saí de Palmas, no Tocantins, onde meus pais moravam, onde eu morava com 18 anos, eu sonhava em morar em Brasília, porque aquele lugar me encantava. E eu decidi morar em Brasília, então eu saí com 18 anos, sem conhecer ninguém, fui para Brasília. E lá eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi nas lojas Marizas, com carteira assinada. O único lugar que minha carteira foi assinada na vida foi as lojas Marizas. E de lá eu arrumei um emprego numa construtora e comecei a trabalhar com a parte de recurso federal, liberação de recursos para eventos. Então eu ganhei o meu primeiro milhão com 22 anos de idade. Então eu sempre fui empreendedora, eu sempre tive essa veia de empreendedora. Para você ser empreendedora, para você ter sucesso, você não pode ter medo. Porque quando você tem medo, o medo te retrai, né? O medo não deixa. Então eu sempre fui muito corajosa. Apanhei pra caramba. Quebrei a cara várias vezes. Perdi negócios várias vezes. Mas eu decido todos os dias que o meu negócio vai dar certo e ele vai dar certo. Aí veio pandemia, né? Pra gente que é da área de entretenimento, ficou todo mundo ali inicialmente achando que realmente era uma quarentena, né? E essa quarentena, né, já temos quase 2 anos sem trabalhar. E eu tenho 4 filhos e nem o meu resguardo, eu nunca passei os 40 dias em casa, porque eu sempre estava trabalhando. E foi a primeira vez que eu fiquei 40 dias em casa. Aí eu brinco que eu conheci todos os meus filhos, né? Porque eu tive a oportunidade de participar de um lado da vida deles que eu nunca tive a oportunidade de participar. Sempre tem um lado bom, né? E aí, de repente, com todo esse tumulto acontecendo, né? Eu sem trabalhar, eu que sustento os meus filhos, todas as despesas, eu comecei a mandar gente embora. E o desespero que todo mundo passou. E eu falei, e agora? Eu vou usar todos os meus contatos, meu network, para fazer dinheiro. Aí comecei a vender máscara, luva, né? E nada dava certo. Foram 8 meses tentando e eu não consegui vender nada. Qualquer outra pessoa teria desistido, né? Aí um amigo meu falou assim, por que você não monta uns drives em Goiânia? Eu falei, drive? O que é drive, gente? Drive de teste Covid. Aí eu falei, vamos montar isso, como é que é? Aí ele me deu mais ou menos uma orientação e eu vim para Goiânia. O meu primeiro ponto foi num grande hipermercado aqui. Eu passei 45 dias tentando a liberação de um alvará. E eu não conseguia, porque o local não tem alvará.
E eu não tinha opção de desistir, por isso que eu falo que sucesso é decisão. Eu não tinha opção de desistir, eu tenho 4 filhos, eu preciso sustentar os meus filhos e eu preciso trabalhar. E eu sei que isso, eu comecei com esse processo no final do ano passado, passou Réveillon e nada, e todos os dias eu ia pro bombeiro. E a moça do bombeiro, acho que ela já tinha pena de mim, que ela olhava pra mim, a senhora aqui de novo, eu falava, e ela, mas eles já falaram não pra senhora, eu falei, eu vivo é pela fé, não é pela vista. Um dia vai mudar esse tenente, alguém, e vai me dar a oportunidade para mim de conversar. E mudou. E aí, quando eu fui conversar com ele, ele falou, já sei do seu caso. A gente não tem como liberar. Eu falei, eu só vou fazer uma pergunta para o senhor. E o senhor me respondendo, eu vou embora, eu nunca mais eu volto aqui. Nós estamos falando de uma marca multinacional, que funciona sem alvará. Eu sou uma mãe de família com 4 filhos querendo trabalhar honestamente. Então eu queria saber qual que é a diferença. Aí ele me fez lá umas 4 perguntas e eu falei, não, tá tudo dentro das normas. Ele falou, às 14 horas eu estou lá. E às 14 horas ele foi e liberou o meu primeiro ponto. E daí pra frente eu sou muito corajosa mesmo. E fui abrindo outros pontos. Né? E graças a Deus é um desafio muito grande. Deus sempre colocou pessoas capacitadas, né? Pessoas com know-how para poder me ajudar nesse processo. E hoje, assim, a minha empresa é a empresa que mais tem drives em Goiânia, né? No estado de Goiás. E eu tenho orgulho mesmo desse legado, porque não é só eu, né? São várias famílias, várias pessoas que estão ali que dependem disso. Com certeza. E assim, antes de qualquer coisa, eu quero te parabenizar, porque é isso, gente, é você saber enxergar a necessidade do momento, que foi o que você fez, né? Então, acho que ser empreendedor é isso. É você enxergar a necessidade, você enxergou todo o cenário, viu os desafios, né? Como que estava a sua vida naquele momento, todos os desafios, e mesmo assim se arriscou, se jogou, viu, captou ali toda a necessidade que existia e abriu um negócio em cima daquilo. Então acho que isso é ter o empreendedorismo no sangue, né? Que é o que a gente falou. Então assim, quando eu vejo uma mulher se reinventando, e principalmente dentro desse cenário que você estava, com 4 filhos, sabendo que você tem 4 pessoas ali que dependem de você, e você conseguir passar por tudo isso, então assim, isso é muito mais que sucesso pra mim, né? Porque quando a gente fala sucesso, a gente não tá falando só de bens materiais, Sim. né? E como que veio depois dos drives, né, que você abriu, como que veio essa oportunidade da clínica de estética, né? Porque hoje, gente, a Bia também, ela já abriu, né? Em Brasília tô abrindo. Tá abrindo uma clínica de estética em Brasília e outra aqui em Goiânia. Então, como que foi como que surgiu essa oportunidade? Então, Nay, assim, na verdade, primeiro surgiu a oportunidade de eu comprar um laboratório de análises clínicas, né? Como a gente já está na área de Covid, o meu sócio nos drives, que é o dono do laboratório, falou, Bia, tem uma proposta para a gente comprar um laboratório, você tem coragem? Eu falei, demais, se ele parcelar. E aí fomos, a pessoa aceitou minha proposta e nós fomos olhar uma sala para montar o laboratório. Quando eu olhei a sala, eu falei, não tem nada a ver comigo. Falei, não gostei. Aí saímos da sala, a gente estava passando por uma rua e eu vi um prédio de 3 andares. Aí a gente pegou o telefone e ligou. E no outro dia eu fui olhar. Quando eu entrei no espaço, eu tive uma visão, que ali seria um centro de estética. Eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha projetado. Mas quando eu entrei no lugar, eu tive a visão exatamente de como será. E eu falei, vou montar um centro de estética aqui. Todo mundo olhou pra mim, a Renata que trabalha comigo falou, é sua cara. Eu falei, então é isso. Decisão. Só isso. Gente, você quer ver sucesso, tá aqui na minha frente, na sua frente. Então, fantástico. A sua área você falou que é a empresa sua de drives, né? De teste, isso. É uma das maiores do estado, mas existe muita concorrência? Como que tá isso hoje, assim, com essa questão dos testes? Existe, tem muita concorrência. Em Goiânia nós temos vários pontos, né? Vários pontos. Então, assim, a gente preza
Desde o início, quando eu montei, além de qualidade, né, porque a gente vive um momento, uma pessoa que sai de casa para ir fazer um teste, ela já está apreensiva, ela já está com medo. Então, assim, além do bom atendimento que eu acompanho muito de perto, eu no início, quando eu montei os drives, quem atendia o telefone dos drives era eu. Eu fiquei uns 2 meses atendendo o telefone porque eu queria cada resposta, cada feedback, cada reclamação, porque não era a minha área, mas eu queria muito acompanhar aquilo ali, porque a gente estava vivendo um momento, estamos ainda, né, vivendo um momento que a gente nunca passou. Então, eu quis acompanhar muito de perto, então eu sempre prezei pela qualidade e pelo menor preço. Hoje o nosso drive tem o menor preço em Goiânia. Qual que é o nome da empresa? Labim. Aí, gente, ó, você aí, se souber de alguém ou tá passando por algum momento que precisa, né, fazer um teste com pessoas realmente capacitadas e que vão entender o seu momento, é só procurar lá da Bia Moreno, Labim. Bia, a gente falou aqui já de como é desafiador esses caminhos, né, do empreendedorismo. Para você, quais foram os maiores desafios que você enfrentou durante toda a sua vida, né? Toda a sua carreira, toda a sua vida? E se você enfrentou algum desafio específico por ser mulher? Com certeza, né? O fato da gente ser mulher, muitas vezes quando a gente chega em algum lugar, a gente já é olhada de outra forma. As pessoas falam que não, mas não tenha dúvida que a gente é olhada de outra forma. E existe ainda um preconceito muito grande, né, por a gente ser mulher. Eu falo que eu sou quase uma mulher de calça, né, assim, porque eu nasci só mulher, eu faço todo o trabalho de homem, né, eu enfrento, eu não tenho medo, eu converso de igual para igual com qualquer homem, não tenho esse receio, mas a gente tem muito, ainda mais na área que eu trabalhava de eventos, né, o preconceito é bem maior. Entendi. Mas hoje você lida com isso de uma maneira... eu acho que eu impus, né, no mercado, eu acho que eu impus no mercado a minha postura e é isso, eu chego... E uma coisa que você falou que eu achei super interessante, né, que a gente ainda tem que usar esses termos, por exemplo, que hoje eu ajo como um homem, de não ter medo, porque a gente é condicionada desde sempre a ter medo de se posicionar, de levantar a voz, de falar de igual para igual. Exatamente. Como se aquilo fosse nos diminuir de alguma forma, né? Então, eu acho incrível quando eu vejo uma mulher se sobressaindo e sabendo qual é o seu lugar no mundo, né? E tendo voz e tendo vez. Então, assim, até porque esse espaço aqui, o programa Mais Mulher, é justamente um espaço para que essas mulheres venham contar as suas histórias e mostrar cada vez mais que a gente está crescendo, que a gente está conquistando o nosso espaço e que a gente está cada vez mais tendo voz. E assim, eu costumo dizer que assim, eu comecei a trabalhar com eventos, eu tinha 23 anos de idade. Então, às vezes eu não tinha equipe, né? Porque eu não tinha dinheiro para pagar a equipe. Então, eu pegava um voo eu fiz muito evento no Norte e Nordeste. Então, eu pegava um voo até Teresina, por exemplo. Chegava em Teresina, alugava um carro e eu pegava o carro e dirigia estradas que eu não conhecia sozinha. Dá medo? Dá. Claro. Dá muito medo. Mas eu precisava fazer aquilo. Então, quantas vezes eu fui ameaçada, quantas vezes eu fui inibida em alguns lugares, mas isso em nenhum momento fez eu baixar minha cabeça, entendeu? E eu parar, não, pelo contrário, isso me dava força. A gente fica triste, a gente chora, a gente é mulher, a gente tem TPM, variação de humor no dia umas 500 vezes. Verdade. Mas eu aprendi a lidar com isso, Então, isso me tornou muito mais forte, né? Você falou do desafio, acho que o maior desafio que eu tenho é ficar longe dos meus filhos. O maior desafio que eu tenho é ficar longe dos meus filhos, não acompanhar eles, não saber de muitas coisas que acontecem com eles, não estar participando. Esse é o maior desafio. E pra gente finalizar, porque aqui o nosso tempo é curtinho, infelizmente, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente quais os novos projetos da Bia Moreno. O que você tem aí para contar de novidade, o que está acontecendo na sua vida, ou pessoal ou profissional, enfim, que você possa contar pra gente. O que você espera aí de 2022 para frente? Então, como fiquei muito tempo parada na pandemia, minha cabecinha ela começa
a funcionar muito, né? Então, eu tô com esse projeto do laboratório, que eu já vou inaugurar. O Centro de Estética aqui em Goiânia também até dezembro a gente vai estar inaugurando. E eu também peguei uma franquia de um banco, né? E eu tenho que abrir aí... não para, gente. 10 agências aí até o final do ano também no estado de Goiás. Que maravilhosa. Bom, então assim, agora pra gente fechar com chave de ouro, né, já com todas essas histórias que você contou, que inspiram demais, eu queria que você deixasse um recadinho para as mulheres que estão nos assistindo, que de repente estão aí com vontade de empreender, mas tem aquele medo, tem aquele receio, ou não sabem se posicionar, né, como a gente estava conversando aqui. Eu queria que você deixasse um recadinho para elas. Que vocês não desistam, que lute pelos seus sonhos, né? O primeiro passo às vezes é muito difícil. Deus coloca pessoas na nossa vida que vai nos ajudar, vai nos orientar, mas que dê o primeiro passo, não fique parado esperando algo acontecer. Dê o primeiro passo que com certeza as coisas vão acontecer. É isso. Gente, muito obrigada, Bia, por você ter vindo aqui, contado a sua história, por você ter feito essa troca tão importante e tão interessante pra gente, tá? Quero desejar todo sucesso para você nos seus novos negócios. Só de conversar um pouquinho com você, a gente já percebe sua energia, já percebe o quão guerreira você foi e você é. E eu só tenho a desejar isso. Muito sucesso para você nessas novas empreitadas. Eu que agradeço a oportunidade e fazer uma entrevista com ela é maravilhoso, porque ela é linda. Oi, gente, obrigada. Digo mesmo, gente, olha que mulher maravilhosa, né? Obrigada. Aqui só vem mulher maravilhosa, gente, todas nós. Bom, e quero agradecer você também que está aí nos assistindo, nos acompanhando. Eu espero que tenha sido mais uma história para te inspirar e te fortalecer. Quero agradecer as nossas parceiras queridas Nara Leite Multimarcas, Isabélia Leonora, Berenice Lira e Poliana Faria, da Clínica de Estética Poliana Faria. Eu fico por aqui. Se você quiser rever a matéria, pode ir lá no YouTube, pode ir lá na Goiás é Mais TV, que você vê não só essa, mas todas as matérias de todas as edições que nós fizemos, tá bom? Eu espero você no próximo sábado, às 19 horas.